Bitcoin Red Pill. O Bitcoin impulsionará novas indústrias inimagináveis. O Bitcoin encontrou uma natureza humana falha e uma sociedade repleta de golpistas, inflacionistas e pirâmides financeiras. O Bitcoin é uma moeda forte e inconfiscável, no mundo de moedas estatais fracas e confiscáveis. Poupar em Bitcoin é assumir alto risco, com alto potencial de ganho. Poupar em perda fixa ou perda variável é certeza de perda no longo prazo. Se você tem saldo bancário e escritura de imóvel, alguém pode destruir seu valor com tributos ou algum burocrata pode revogar sua titularidade. Você não é proprietário, mas apenas tem uma categoria de direito. Ninguém controla o Bitcoin e não é possível impor sobre ele lei nacional ou decisão judicial. O Bitcoin deverá mudar o mundo mais que a internet mudou, inviabilizando controles de capitais, expropriações e tributos involuntários. Você vai poder morar num lugar muito melhor pela metade do custo e nos títulos e ações de famílias vão voltar a ser remuneradas por poupança. E poder viver de dividendos e juros reais. As coisas mais baratas da vida são pagas com moedas, as demais são pagas com valores, liberdade, paz, saúde, honra e tempo de vida. Aprendendo com o erro dos outros, evita-se o prejuízo. O Bitcoin é uma tecnologia para servir de bote salva-vidas para quem perceber a realidade como corrupção, desestruturação de famílias, efeminização de pautas políticas, pautas públicas. Nenhum produto financeiro convencional pode ser considerado investimento. O Bitcoin só se tornou necessário devido aos abusos do governo em emitir moedas desenfreadamente. Quem investe em títulos, imóveis ou ações pode ter seu futuro comprometido, como aquele que contavam com o aluguel de linhas telefônicas e placas de táxi ou locadoras de filmes. Sua poupança e herança, em 10 anos, poderão não valer nada, como os ativos dos venezuelanos que viraram pó. O mundo pode ser um paraíso regulatório e fiscal ou um inferno totalitário, dependendo das ações que tomarmos hoje. Hoje não existem mais investimentos com retornos positivos, e isso induz a população à miséria. O cultivo da mentira, falta de inteligência, corrupção e miséria foi planejado e executado como ferramenta de engenharia social. Os homens não têm mais motivação para ter filhos, pois não terão poder sobre eles e comprometerá sua renda por anos, e que pode até não ser dele. Não tem garantia de fidelidade e tem acesso ao sexo com baixo custo. As mulheres não precisam da segurança do homem, pois o Estado provê. O Bitcoin pode salvar o mundo do coletivismo instaurando um novo conhecimento da ética do trabalho, acumulação, relação com governos e de respeito dos direitos alheios, superando mentiras e instituições que atrasam o desenvolvimento da humanidade. Em 20 anos, haverá um volume de transações muito grande ou nenhum volume. É uma guerra de extermínio. É vencer ou morrer. Você será livre como nunca sonhou ou escravo como ninguém nunca foi. O que é Bitcoin? Dinheiro que pode ser enviado por qualquer meio de comunicação. E o sistema público é aberto de registros de seu token nativo e o software livre para utilização pela internet. O governo pode imprimir quando quiser sua moeda e diluir o valor das vítimas que a acumularam. As propriedades intrínsecas do Bitcoin são fungibilidade, durabilidade, divisibilidade, portabilidade e escassez. A escassez gera apreciação e atenua as distorções do mercado. Não sabemos se em nosso tempo de vida o Bitcoin substituirá as moedas nacionais. Talvez durem mais uma ou duas gerações, se alguns governos fizerem reservas em Bitcoins. O Bitcoin provocará a revolução ou renascimento moral, tecnológico e material. Enquanto a moeda gera a inflação, o Bitcoin gerará a deflação. Caso a computação quântica ameace o Bitcoin,
Ele pode ser atualizado, já que é um software. O Bitcoin dá a liberdade de você planejar a sua sucessão mesmo fora dos limites legais da disposição. Pode ir para ninguém enriquecendo o resto da comunidade, pode ir para seus sucessores legalmente, como qualquer saldo bancário, plataforma Lycra. Se a chave estiver impressa em papel, quem a tiver será o proprietário dos bitcoins. Se estiver impressa em papel wallet, criptografado, os bitcoins só serão acessados para quem tiver a senha e a chave. Ter bitcoin é como ganhar na loteria aos poucos. Grande parte de quem ganha termina pior do que se não tivesse ganhado por ausência de estrutura mental, emocional e familiar, perdendo tudo com meretrizes, cocaínas e luxos absurdos. O comunismo é a escravidão suprema e para ser escravo é essencial que não tenha família, que não tenha Deus ou não tenha legado. E é isso que vai acontecer se falharmos. Se você tem Deus, família ou sabe de onde veio, não é escravizado. Se seu investimento for para futuras gerações, não manter em hardware mais de 10 a 20% do saldo. A melhor prática é deixar os hardwares todos resetados para evitar dar senha sob ameaça. Se te matarem, perdem a possibilidade de acesso aos bitcoins. Você pode deixar pequeno saldo para pagamento pela LN, mantendo o Bitcoin no celular. Bitcoin é um ativo em descoberta. Representa investimento especulativo, reserva de valor, meio de registro de outros ativos, meio para exercício da desobediência e desinvestimento do legacy, dinheiro programável, banco de dados descentralizado, programável, plataforma para comunicação incensurável. O Bitcoin foi a solução necessária no momento certo. Um dinheiro imune a controle de capitais, expropriações e tributos involuntários, diluição por governos, descentralizado, incensurável e programável. Governos puderam imprimir ilimitadamente moedas e a moralidade política entrou em decomposição, gerando mais guerra e corrupção. A relação de escassez e valor é inexorável. A diluição da moeda leva a menos motivação para o trabalho e poupança, mais consumo, motivação para vagabundagem, parasitagem e oportunismo. Por isso, se o Bitcoin sobreviver por mais 10 anos, haverá um renascimento moral, material e tecnológico. Os bancos centrais, quando imprimem mais fiats, diluem o valor de todos que possuem as moedas que ele emite, destruindo riquezas acumuladas ao longo do tempo. Bitcoin é bom para transportar na escala, no tempo e no espaço. A tendência é que seja cada vez mais eficiente em divisibilidade, transportabilidade e durabilidade. O ouro é difícil transportar e caro armazenar. É difícil verificar a qualidade e veracidade, e não é facilmente divisível. O Bitcoin foi criado para resolver alguns dos inconvenientes do ouro. A evolução tecnológica normal é de mais consumo de energia em soluções superiores. O Bitcoin é a indústria mais limpa do planeta e consome menos de 0,25% da energia ociosa. Transações na Lightning Network são 3,7 milhões de vezes mais eficientes em consumo de energia que usando cartão de crédito. A mineração do Bitcoin resolve conflitos sem violência, gera riquezas e com a restauração de direitos individuais de livre expressão, de transação, de prioridade e acesso ao dinheiro forte. Governança superior e incentivos à cooperação, fazendo a população mais rica e livre. A segurança do Bitcoin é garantida pela pureza de seu algoritmo de prova de trabalho. O Bitcoin funciona como energia ociosa e pode ser até considerado uma bateria global. A infraestrutura de mineração de Bitcoin também pode se beneficiar de energia nuclear não poluente, onde seus rejeitos são cada vez mais recicláveis. Bilionários, celebridades e elites não querem que você possua nada e afirmam que você será feliz. Se discordar, pode comprar Bitcoin para ter patrimônio, liberdade e honra.
O sistema se autorregula até o equilíbrio. A mineração continua sendo viável em algum nível com qualquer preço atual ou futuro positivo de Bitcoin. O Bitcoin permite a criação de chaves públicas e privadas e endereços offline. Os endereços são as sequências alfanuméricas derivadas de chaves públicas para o recebimento de bitcoins. Para movimentar os saldos ou comprovar sua propriedade com assinaturas de mensagens, é necessário acessar suas chaves privadas. Os endereços são equivalentes às contas bancárias e as chaves privadas equivalentes às senhas para sacar ou transferir seus saldos. É como se fosse um e-mail que pode ser criado offline. O Bitcoin é dividido por possuir seu próprio sistema de unidade, dotados de até 8 casas decimais. Há propostas para aumento de casas decimais no futuro, quando o Bitcoin valer milhões ou bilhões de dólares. A unidade que possui mais uso no sistema é um satoshi, que é igual a 0,0000001. Todo o dinheiro que a humanidade já usou foi inseguro devido à falsificação, roubo e inflação. O Bitcoin é o ativo mais transportável já existente e pode ser transmitido por qualquer meio de comunicação. Pode ser transacionado on-chain, pela internet, ou off-chain, com o dispositivo OpenDime, USB. Em 2140, se não aumentarem as casas decimais, acabam os últimos satoshis de subsídio e o sistema terá que funcionar exclusivamente financiado por FIIs. 3 canais para comprar Bitcoin: corretoras, OTC, que são mercados de balcão, e P2P, pessoa a pessoa. É possível adquirir Bitcoin ou ouro por meio de aquisição original, mineração, assim como mendigando faucets, ou sendo remunerado por algum serviço ou produto com esses ativos. Negociar bitcoins é indicado para quem já tem experiência negociando ações, forex ou títulos, pois as regulações são muito menores e as variações são muito maiores, ampliando a possibilidade de ganho. Você nunca precisará vender Bitcoin. Ele será como um título nobiliárquico que só é vendido quando a família não tem mais nada. A cultura da criptografia e a segurança da informação é cada vez mais essencial. Retornos são proporcionais a esforços e riscos. Propostas de dobrar seu Bitcoin semanalmente evidencia crimes. Muitas pessoas, em seu primeiro contato com o Bitcoin, caem em golpes e se tornam haters. Pessoas livres aprendem com a experiência, perdedoras culpam as sombras. Muitas vezes, mesmo pagando o resgate do malware, o código de desencriptação para acessar os arquivos não são enviados pelos criminosos. Em corretoras nacionais, se vender mais de 35 mil por mês, paga imposto. O preço do Bitcoin passou por bolhas e tende a passar por outras mais, aumentando em mais de 10 vezes em poucos meses. Se o dólar ia a zero, o valor relativo do Bitcoin será infinito. Quanto maior o descontrole e o abuso governamental, maior deve ser o valor fundamental do Bitcoin. O valor do Bitcoin é subjetivo e depende da intenção de dados como número de usuários, velocidade de circulação, captação de investidores relevantes. Se Bitcoin ainda existir em 12 anos, serão mais escassos que imóveis e qualquer outro ativo. Todo Bitcoin tem um preço, mas a maioria deles não está à venda por dinheiro, mas por liberdade, território soberano, passaportes com isenção perpétua de tributos e realizações de sonhos. No futuro, acredita-se que os preços serão expressos em satoshis, se o Bitcoin atingir a fase 5. Não será o fim da moeda, elas poderão continuar existindo, mas será o fim da sua significância, assim como existem hoje as indústrias de lampiões. Hiperbitcoinização
É o momento que ninguém estará mais disposto em trocar Bitcoin por moeda. A volatilidade do Bitcoin só diminuirá à medida que atingir a maturidade e a taxa de adoção se estabilizar e tiver 1 bilhão de adotantes. A função da economia é acumular capital, que realmente torne nossas vidas melhores, não dinheiro. Na trajetória do Bitcoin para a monetização completa, a reserva de valor deve vir como uma primeira ordem lógica. À medida que a adoção amadurecer, a volatilidade cairá e satoshis se tornarão cada vez mais meio de troca direta. Em um cenário de hiperbitcoinização, haverá indivíduos que experimentarão um aumento absurdo de seu patrimônio. Os diluídos que verão seu patrimônio alocados em moeda virar pó, e quem tem patrimônio como imóveis e outros bens não financeiros e outros bens financeiros poderão ter leve aumento ou queda do patrimônio. Caso as moedas fiat morram, há o potencial de a riqueza nelas, 100 trilhões, ser engolida pelo Bitcoin e pelo ouro. Riscos do Bitcoin. Compartilha dos mesmos riscos dos demais ativos financeiros. A. Risco legal, ser proibido, criminalizado, prisão para quem usar. B. Risco operacional, parar de funcionar por bug, ataque bem-sucedido. C. Não tem crédito, pois é um ativo como o ouro. D. Liquidez. Não ter quem queira ou consiga comprar ou vender. E E. Risco de mercado. Preço cair em recessão mundial. O Bitcoin é uma grande conquista da ciência, da computação, pois atingiu escassez digital pela primeira vez na história. Se o Bitcoin ainda existir em 20 anos, haverá uma confiança universal de que estará disponível para sempre. Bitcoin tem limites de tamanho de bytes em scripts, o que limita seu tamanho geral. Mas se um contrato inteligente pode ser quebrado em pedaços e escrito em uma blockchain em várias transações, então ele pode ser maior. O Bitcoin pode ser destruído caso a rede mundial de computadores seja comprometida, assim como também será comprometido o resto da economia mundial. Como todo ativo financeiro, está exposto a riscos operacionais, bugs, legais, ser criminalizado e de mercado, fortes variações. Como o Bitcoin é um token de uso, não carrega risco de liquidez nem de crédito. Não há como prever se o Bitcoin vai morrer ou será o início da conversão de praticamente todos os ativos para as nuvens. Agora, a humanidade não vai depender mais da confiança de terceiros para ter acesso à reserva de valor transmissível por qualquer meio de comunicação, mantida e autenticada sem qualquer custo de corretagem ou administração. Nos próximos anos, veremos quem vencerá a corrida. O Bitcoin, propiciando um renascimento moral, tecnológico e material, com mudanças brutais de acesso a boas reservas de valor, ou o governo experimentando a decadência de um período de totalitarismo, sem precedentes, e eliminação de dissidentes.